Atenção! Começa agora uma teleaula de língua portuguesa do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 17. Bons estudos! Oi, gente! Hoje nós estamos chegando ao final de mais um módulo do curso de língua portuguesa. Você consegue imaginar o que vai acontecer com essa história? Será que o Paulo e a Virgínia vão ficar juntos? Bom, isso é um assunto que só o nosso amigo Machado vai poder responder. Você está curioso para saber o desfecho dessa história, não está? Mas antes da gente saber o que vai acontecer, vamos dar uma olhada no que já aconteceu. Como eu devo dizer isso? Esta é a história de Paulo e Virgínia. Uma história de amor que começou na fábrica onde os dois trabalham. Paulo observava todos os passos de Virgínia. Sabia quase tudo sobre ela. Mas era na fila para bater cartão, assim que chegava a Virgínia, que seu coração disparava com intensidade total. Não havia dúvidas, ele estava mesmo apaixonado por ela. Paulo trabalhava no setor de pessoal. Virgínia era funcionária do almoxarifado. Ultimamente, Paulo praticamente não conseguia mais se concentrar no trabalho. Seu pensamento sempre acabava nela. Até que um dia, Paulo aproveitou que precisava mandar um memorando para Virgínia e anexou a ele um bilhete pessoal. Muito pessoal. Virgínia achou graça, mas mesmo assim não se dobrou de imediato. Resolveu se divertir um pouquinho e, assim como Paulo, também enviou um bilhete para ele. Só que todo formal. Essa Virgínia é fogo mesmo, viu? Ela até gostou de ter recebido o bilhete do Paulo, mas não conseguiu resistir à brincadeira. Mas o que Virgínia não esperava, e isso foi uma surpresa para todo mundo, é que ela iria ceder aos encantos de Paulo. Isso mesmo, Paulo conquistou o coração de Virgínia. E tudo começou com um memorando. E quem poderia imaginar que um memorando pudesse dar início ao namoro? Sempre que se fala em namoro, a gente vai logo pensando em comunicação informal, em linguagem coloquial. Mas depois dessa história, deu para perceber que uma pessoa apaixonada como Paulo aproveita qualquer situação para demonstrar seus sentimentos, até mesmo memorando. Mas nem tudo são flores nessa história. Apesar de Paulo e Virgínia estarem sempre juntos e se entenderem às mil maravilhas, de vez em quando a coisa fica feia por ali e o bicho pega. Mas eu fico todo te olhando, o jeito que ela olha. Quanto tempo vocês ficam? Paulo! Virgínia, espera. Não é nada do que você está pensando. A gente está conversando. Como não é nada? Eu vi muito bem. Eu vi muito bem o que está acontecendo aqui. Eu não quero mais conversar com você. Virgínia. Virgínia. E agora? E agora mesmo, o que será que o Paulo vai ter que fazer para acabar com esse mal-entendido? Sim, porque ele estava apenas conversando com a colega. Mas Paulo não é de se dobrar assim. Ele pensou e teve uma ideia para limpar a sua barra. Claro. Como é que eu não pensei nisso antes? Se eu conseguir conquistar o coração dela com um bilhete, por que eu não repito a mesma tática para conquistá-la? E assim, Paulo começou a bolar um texto que convencesse Virgínia da sua inocência. Virgínia, o que você disse ontem, à noite, não tem nada a ver. A gente precisa conversar. Paulo,
Mas será que o tom do bilhete estava correto? Será que daria certo? Paulo pensou bem, refletiu direitinho e sabe a conclusão que ele chegou? Que com um bilhete assim, ela jamais iria responder. Mas Paulo não podia desistir. Se aquele bilhete não servia, certamente deveria existir um outro mais apropriado. Era só pegar na caneta e escrever novamente. Benzinho, não acredite nas intrigas dessa gente. Te amo. Paulo. E agora, será que ele acertou? O que poderia acontecer se ele mandasse este bilhete? Que intrigas. Quer dizer então que ele tem mesmo culpa no cartório? Ainda bem que ele não mandou o bilhete. Vocês viram só a reação que a Virgínia poderia ter? Por causa do jeito que ele escreveu o bilhete, ela ia acabar achando mesmo que ele tinha culpa no cartório. Ainda bem que o Paulo conhecia muito bem a sua amada. Rapidinho esqueceu aquele bilhete e partiu para outro. Meu anjo, eu te adoro mais que tudo. Por favor, não me abandone. Do seu Paulo. Não. Com um tom meloso assim, minha nossa, a bronca da Virgínia só ia aumentar. Paulo, vamos lá, vê se acerta agora. Meu amor, não dá pra ficar sem você. Estou no portão às 5 em ponto. Beijão, Paulo. Será que vai dar certo? Tá vendo? Ele suou, queimou as pestanas, mas acabou achando a melhor maneira de se dirigir à sua amada sem complicar ainda mais a situação, que já estava bem nebulosa. Mas nem todas as situações que envolvem bilhetes são assim tão dramáticas como essa que o nosso amigo atravessou. Quer ver uns exemplos? Vamos imaginar o Marcos, aquele que é amigo do Paulo, lembra? Tendo que transmitir ao seu chefe um recado recebido por telefone. Pode deixar, não, pode deixar. Não tem erro, não. Dou o recado ainda hoje. Data 21/9, horas 14h45. Senhor Luiz. Ligou o Reinaldo da seguradora pedindo para o senhor entrar em contato. É urgente. Telefone 254-8976. Viu? Para escrever esse bilhete, o Marcos nem precisou pensar muito. Bastou colocar no papel o recado que ele tinha recebido pelo telefone. Mas vamos imaginar agora uma outra situação. Paulo deixa um recado para Marcos, que saiu antes dele. Marcos, quando eu reparei, você já tinha saído. Achei melhor não deixar o dinheiro do churrasco aqui.
Amanhã, à tarde, eu te entrego. Paulo. Este também foi simples e direto. Mas vamos ver mais uma situação. Agora o chefe do Paulo, o seu Luiz, deixa um bilhete com uma tarefa para ele. Paulo, providencie 3 caixas de clipes e um pacote de copos de plástico. Amanhã, na primeira hora. Luiz. Como você pôde observar com estes exemplos, escrever um bilhete é uma coisa que não tem segredo. É só dar o recado de forma direta e objetiva, sem enrolação, que não tem erro. Porque, como você também viu nesta aula, um bilhete escrito com as palavras erradas pode dar muita confusão. Paulo que o diga. Mas para você aprender direitinho o que a gente viu nessas aulas, não deixe de consultar seu livro. E como o Paulo, reescreva os bilhetes que estão lá. Porque isso você já sabe, não é? Para escrever é preciso, antes de mais nada, saber reescrever. Nestas 3 últimas aulas, nós vimos como Paulo e Virgínia estabeleceram e mantiveram uma relação. Deu para perceber que, para conseguir isso, eles tiveram que utilizar a linguagem de diferentes formas, com diferentes objetivos. Por isso, Virgínia foi cerimoniosa quando desejava uma aproximação com Paulo, e o seu eu acabou se transformando em nós. Comunicar-se é, muitas vezes, percorrer o caminho mais difícil. A ligação entre o eu e o tu torna-se mais complicada e demorada. Paulo e Virgínia, ao nascerem, herdaram uma língua com a qual produzem atos de interação social e aprenderam a escolher os gestos, as palavras. Assumiram os comportamentos prescritos pela sociedade e, apesar disso, ou por causa disso, usam a língua como um instrumento para estabelecer laços, vínculos com as pessoas, buscando diminuir as diferenças que delas as separam. E assim chegamos ao fim de mais um módulo do nosso curso de língua portuguesa. Você viu que depois de muito pensar, o Paulo encontrou a melhor maneira de dizer o que queria para conquistar a sua amada. E você, como diria isso? Faria como o Paulo? Bom, mas aí já é outra história. E essa só você pode escrever. A gente fica por aqui, mas amanhã tem mais. Até lá!